Então, mas eu entendo essa crítica, ela é uma crítica muito válida. Por isso que eu digo que o anarquismo ele não está longe do comunismo nem do socialismo. Mas tem até um meme que eu achei muito legal, que é o Marx e o Bakunin, que é um anarquista, né? Um teórico anarquista, né? Foram próximos ali e tal, debatiam, brigavam, aquela coisa toda. E aí tem um meme que mostra aquela cena do Senhor dos Anéis, no final, onde o Frodo vai jogar o anel. Sim. E aí tá o Marx com o anel, e tá escrito no anel, Estado. Aí verdade. o Bakunin joga no fogo e tal. Aí o Marx, ainda não. Eu vi. Porque é justamente essa questão, olha, temos que acabar? Sim, o objetivo norte é o mesmo, é o fim do Estado, porque ninguém tem que legislar na vida dos outros. Eu acho isso válido. Né? Mas você... E as pessoas se organizam também sozinhas. Mas você quer chegar... A ideia é chegar à falta de Estado, criando um Estado... Não é criando um Estado novo, é se apropriando... Bom, aí, boa pergunta é essa. Depende da experiência. Em Cuba foi de um jeito, China foi de outro. Então, por exemplo, dizem, inclusive, que o Estado, agora que a China está vivendo, que ela está passando essa experiência que vocês chamam, sim. Ela é uma das etapas. O que eles estavam falando? A União Soviética não funcionou, não deu certo, porque eles pularam algumas etapas, né? Seria a consciência de classe, a revolução... mas a revolução teria que ser vinda pelos trabalhadores, mas não foi pelos trabalhadores. Sim, tem uma... Aí depois você teria lá uma parte tem uma que crítica, sim. seria o capital aberto, o capitalismo total lá, não lembro direito. E aí depois você teria o Estado máximo, e aí o Estado... Isso, não é Estado máximo, veja, até é interessante a comparação entre as duas, né? Até a Rússia e a China, até onde eu sei, eles não eram países capitalistas, hegemonicamente falando. Então a China tinha ali um colonialismo, né, colonizada pelo Japão, aquela coisa toda, e a Rússia também era um império. Então eles não eram necessariamente como é, por exemplo, os Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos é o império? Você vê que ele é o império? Eu não vejo ele como império. Eu vejo ele como imperialista, sim, porque... É até interessante isso, veja. Mas ele, por exemplo, ele desde sua... Assim, não desde sua criação. Mas depois que ele parou ali no leste e tal, conquistou o Texas, o México, o Havaí, comprou o Alasca, ele não expandiu. Não, ele não expandiu territorialmente falando, mas ele politicamente, militarmente e economicamente. Nossa, ele tem mais de 800 bases militares. Não, ok, isso aí eu entendo. Tanto que, inclusive, eu acho que, vamos supor que exista a possibilidade real da Ucrânia perder a guerra. Sim. A Rússia não vai parar na Ucrânia, ela vai até a Alemanha. Porque eu acho que a Alemanha é muito mais pró-Rússia do que pró-Estados Unidos. Mas o mais legal é porque, né? Porque o gás dos Estados Unidos, sei lá, é 5 vezes mais caro que o gás da Mas eles têm... estão em outro lugar. Mas eles têm ligações... A Europa ali, eles têm ligações familiares, inclusive. Mas isso aí vai ser superado. Chega uma hora que isso aí se supera, porque, ó... Você tem aqui a garrafa dos Estados Unidos, vai o gás aqui, o cilindro de gás dos Estados Unidos custa R$5. Aliás, custa R$11. E o gás da Rússia custa 5. Qual você vai comprar? O da Rússia, lógico. Aí os Estados Unidos vendo isso, faz o quê? Opa, peraí. Vou me ferrar nessa, né? Porque começa com... E isso é uma coisa que aconteceu mesmo. Eu não sei exatamente se a Alemanha seria pró-Rússia. Acho que a Merkel deu uma boa segurada, né? Eu acho que a Alemanha é pró-Rússia. Ela trocaram ali, né, depois esse Olaf Scholz aí, e aí a coisa ficou um pouco mais complicada. Tá complicada quanto? Porque até onde eu sei, os caras estão mandando arma, mas as armas não disparam, caralho. Não para sozinho, o cara não sabe de treino. Fica de punição, fica de cu doce pra ensinar como que aperta o gatilho. É porque, assim, é complicadíssima essa situação, né, cara? Porque é gente morrendo. É justamente, por exemplo, Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito capitalista. Na partilha da África, as potências europeias deixaram de lado a potência alemã. Falaram, isso vai ficar assim, não. Aí Hitler fez o quê?
subiu ao poder, aquela coisa democraticamente falando. Aí inclusive isso. Aí ele foi lá, bom, agora quem manda sou eu. Aí ele foi anexando um território que perdeu não sei quando, outro território que perdeu não sei quando. Chegou aí, opa, peraí. A Inglaterra falou, agora não dá mais. Agora é pau. Mas aí é porque a Inglaterra se sentiu isolada ali, que ela era o próximo alvo. Assim, tudo bem, eu nem duvido disso. E os alemães, eles meio que... Os americanos, eles mais entraram nessa guerra, eu vejo, por duas coisas. Porque eles tomaram o calote dos alemães, quando os alemães tomaram as fábricas, tanto dos ingleses quanto dos americanos, porque tinha muito dinheiro de banqueiro americano favorecendo o partido nazi. Justamente para manter o... Assim como eu vou até te fazer uma pergunta. Qual que é a sua reação ao descobrir que banqueiros americanos financiaram os movimentos bolcheviques? Acho sensacional isso aí. Sabe por quê? Porque isso é política. Se você parar para pensar, a gente já não está falando de capitalismo, nem de socialismo, nem de comunismo. Isso. Sabe por quê? Veja, até tem um filme muito interessante no YouTube que é o Trem de Lenin. Em resumo, grosso modo, uma interpretação minha lá. O que acontece? Isso aí é no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então a gente voltou algumas décadas atrás aí. Eu quero fazer uma revolução. Eu faço uma revolução como? Eu quero quitar uma bosta, quiser uma maluco, aquela coisa toda. Vou lá, convenço as pessoas de forma democrática, faço um partido de vanguarda, aquela coisa toda. Só que chega uma hora, é aquela coisa do não do outro. Né? Assim, olha, eu preciso organizar isso aqui porque daqui a pouco a gente vai se ferrar. E aí o que acontece? Aí tem aquela coisa dos exílios que Lenin foi para Suíça, aquela coisa toda. Bom, eu quero voltar, e a Alemanha tinha muito interesse em que o Império Russo saísse da guerra. E ajudou o Lenin a tomar o poder. Então vocês me ajudam a tomar o poder e eu tiro, tomando o poder, um dos jargões, né, da Revolução Russa era pão, paz e terra. Da revolução em relação à Primeira Guerra Mundial. Eu tiro a Rússia da guerra. Tá bom. Quanto você precisa? Tanto. Fechou. Você veja como que... Veja. Em algum momento, quando tem 3 em disputa, em algum momento 2 vão se aliar contra o terceiro. Então, mas é o que... O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Você imagina. Por isso que eu acho um problemaço quem acha que o nazismo era de esquerda. Por quê? Eu tô aqui, o Hitler está aqui na Alemanha, que está a Polônia de distância da Rússia. Ambos são de esquerda. Aí a Rússia, né, a União Soviética, ela vai lá e faz aliança com a Inglaterra e faz aliança com os Estados Unidos. Mas o que era mais lógico fazer? Só para concluir o exemplo, né, a reflexão. Eu me alio com você, a gente já estava acontecendo estava acontecendo. Em algum momento aconteceu lá o pacto Molotov-Ribbentrop. A gente já está aqui se tolerando. Então, você vai pro oeste e eu vou pro leste, né? E depois a gente vê o que faz. Mas não, eu vou lá, me alio com a Inglaterra, me alio com os Estados Unidos e venço ele. Você entendeu? Mas tem duas coisas aí. A União Soviética conseguiu fazer o que fez com a Alemanha graças ao poder militar e logístico dos americanos. Porque houve auxílio militar dos americanos. Porque não existiria produção naquela época para a Rússia poder combater a máquina alemã. Produção militar, industrial. Não tinha como. Mas veja, a União Soviética, ela foi se preparando para isso por 20 anos. Mas ela não tinha. Mas ela não tinha indústria, mano. Ela não tinha como. Mas ela fez. Ela tava quebrada, velho. Mas ela fez. Ela tava quebrada. E outra coisa. Sabe o que aconteceu? Que é interessante, porque é um link com a situação atual. Até acho que tá falando do Swift lá, da moeda, tá, não sei o quê. Mais uma vez também aquela questão da verdade, né? Se uma experiência socialista vence uma guerra civil, que foi o caso da União Soviética, e se consolida no poder, bom, agora, o que eu faço com essa gente?
Eu tenho know-how, eu até entendo, realmente. Né? O que acontece com Stalin? Que é interessante lembrar essa figura. E, bom, a gente tem que... Isso o Lenin já dizia, né? Porque Lenin morreu antes da consolidação, né? Ou logo no primeiro tempo, eu não lembro exatamente. Mas ele fala assim, olha, a gente tem que eletrificar a Rússia. Que também não adianta nada ter indústria se não tem eletricidade. Sim. A gente tem... E a Rússia tem recursos minerais, recursos naturais para... Tinha a época... Não, tem ainda, duas vezes o Brasil. Sim, então, tem também. Tem essa questão também. Então ela tem... A China também é uma outra sociedade que também tem um território bastante favorável nesse sentido, né? No sentido de recursos. Então, aquela coletivização forçada da produção agrícola... Você não nega que tem existido. Aconteceu. Ah, beleza. Aconteceu. Ok. Aconteceu. A fome na Ucrânia, duas coisas que eu defendo e inclusive tenho estudado sobre o assunto. Não aconteceu por culpa do governo soviético e não aconteceu nas proporções que sempre a gente está acostumado a ver. Então, teve morte por fome? Teve. Teve problemas? Teve, mas não foi intencional. Vou deixar a Ucrânia passando fome. Não foi assim. Mas a coletivação forçada aconteceu porque justamente o quê? Vamos supor, colocar aquela coisa utópica, que eu estava falando que, né, da boa vontade. Vamos supor assim que eu preciso da boa vontade de alguém. Chegaram, o cara fala não. Vai fazer o quê? O cara fala não. Teve muita sabotagem, muita produção foi queimada, muitos animais foram mortos, muitos meios de produção foram destruídos, justamente porque se não é meu, não é de ninguém. Aí o que acontece? Quando isso começa a acontecer, o outro lado está armado, venceu uma revolução, venceu uma guerra civil, mas você vai dar isso aí. Se você não vai dar, é bala. Então, aí é uma merda que chega... Mas veja, é uma merda quando você chega num ponto desse. É a mesma situação da garrafa de água. Pô, eu tô no deserto, você vai me cobrar pra me dar uma garrafa de água? Vou. Então tá bom. Pega um pedaço de pau, tô na tua cabeça. Então, mas aí existe Você entendeu o que eu quero dizer? Não, mas eu vejo uma diferença crucial nisso daí. Que o cara tem uma visão de mundo e a visão de mundo dele é: eu preciso tomar a sua propriedade privada. Não, mas não é visão de mundo. Mas é. Não é. O que é o socialismo? Não. Mas essa atitude, ela não é baseada na visão de mundo. Essa atitude é baseada, tem um inimigo se armando até os dentes do meu lado. Então, ele vai me matar. Mas o inimigo é da revolução, não é do povo. Não é. O inimigo alemão é a Alemanha. A mentalidade nazista é inimigo do partido bolchevique. Não, mas não é questão disso só. Eu quero, veja, a mentalidade. Eu tô desconsiderando aqui a questão do racismo, do nazismo. Eu tô desconsiderando que naquela época a Europa era o pior lugar para você ser polonês. É o pior lugar. Era complicado. Eu tô desconsiderando isso. Mas é bom considerar. Porque isso vai fazer parte, vai ser determinante. Ok, isso pode ser determinante, a motivação das pessoas, a ideia de você... O coletivo precisa lutar contra um inimigo externo. E para isso precisa fazer certas coisas. Não vou julgar esse pensamento. É errado? É errado. É uma merda que aconteceu. É errado, é antiético e imoral. É uma merda que aconteceu do jeito que, né, as condições eram ali para acontecer. Beleza, tranquilo. Mas, novamente, quando a Rússia, a União Soviética se alia aos americanos e tal, para derrubar o Bigodinho, o Bigodinho ele faria tão pior quanto. Os dois são equivalência. Quando você fala que nazismo é de direita, eu não consigo identificar onde que... extremo direita. Eu não consigo identificar onde o nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães seja um termo de direita. Viu, mas veja, trabalhadores alemães. Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Qual é a frase final do panfleto conhecido do Marx? Que, para começar, uma ótima leitura. Trabalhadores Unidos. Do mundo. Tá. Do mundo.